Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez a gente tem o privilégio de se encontrar para discutir, para aprender, para conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre a riqueza de ensinamentos que ela tem para nós, sobre aquilo que Deus realizou lá no passado, mas que ecoa para a nossa vida ainda hoje. A gente tem caminhado, sim, como eu digo frequentemente, para o finalzinho de Gênesis. Esse livro é uma bênção, ele ensina para a gente a origem da nossa fé. Como é que tudo começou, como é que começou a história de Deus com a humanidade. E é uma história que, obviamente, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, ecoa nas nossas vidas nos dias de hoje. Eu quero convidar os irmãos a, antes de passarmos para o texto propriamente dito, hoje a porção da palavra do Senhor é Gênesis 45, do 16 ao 28. Antes de nós avaliarmos o texto e aprendermos com ele, eu quero convidar os irmãos a orarem comigo, invocarmos o nome do Senhor para que ele nos abençoe. Oremos, irmãos. Santo Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que seja conosco nesse momento, Deus. Tanto de nós, Senhor, vem de um dia, Deus, tão atarefado, Deus, tão atribulado, cheio de corre-corre, Senhor, e dos afazeres do dia, Deus. E nós aproveitamos esse momento para nos aquietar, Senhor, para ouvir a Tua voz, para aprender um pouco mais com a Tua palavra, Senhor. Então ajuda-nos, Deus, acalma o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a estarmos concentrados naquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, a estarmos atentos à Tua palavra para nós. Fala conosco, Senhor. Nós sabemos que é sempre de modo simples, Deus, mas de modo abençoador. Ajuda-nos a Te entender um pouco melhor ao final desse culto do que nós entendemos agora, Senhor. Que as Tuas verdades, Deus, elas se firmem no nosso coração e que através da prática delas em nossa vida, o Senhor seja louvado, Senhor. O Teu nome seja glorificado através de nós. Nós pedimos, Espírito Santo, ensina-nos, Senhor, ser conosco, Jesus. Nós te oramos assim, em Teu nome. Amém. Amém, irmãos. A porção de hoje, como eu falei, é Gênesis 45, mas não o início do capítulo. A gente já viu semana passada com o nosso pastor. Hoje nós vamos abordar do verso 16 até o verso 28. Na minha versão da Bíblia tem Faraó ouve falar dos irmãos de José. A gente já sabe que José tem toda uma caminhada, toda uma história de superação, de sofrimento, mas também de alguém que foi muito usado pelo Senhor. José, ele foi vendido muito jovem, foi traído por pessoas em quem ele confiava, pessoas da sua própria casa, seus irmãos, e ele foi parar no Egito, ele foi preso, ele foi injustiçado. A gente ouviu toda a história de José já, mas aprove ao Senhor usar José para livrar o Egito de uma grande fome e também para alcançar a Israel. Então é uma porção dessa história que a gente vai ver hoje. E ela começa assim, a partir do versículo 16, a gente vai ler nesse momento até o versículo 18, que diz assim: Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. Chegaram os irmãos de José, e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: Diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês comerão a fartura da terra. E a gente vê aqui, irmãos, um homem que não conhecia Deus, uma pessoa que não era um israelita, que não tinha relação direta com aquela cultura, nem com aquela história, nem com a religiosidade daquele povo. Era uma pessoa que não sabia das coisas de Israel, mas era uma pessoa que conhecia José. Ele não conhecia ao Deus de Israel, mas ele aprendeu a respeitar a um homem que servia ao Deus de Israel. O testemunho de José, a gente vai ver aqui que ele abre portas que, se não fosse a história do testemunho de José não existisse, jamais seriam abertas. O testemunho de José abriu portas, abriu caminho para Jacó, para os filhos de Jacó, para aqueles irmãos que traíram José, todos eles serem abrigados no Egito e serem cuidados no Egito pela pessoa mais importante do Egito. A gente vai ver que o testemunho de José, ele possibilitou a Jacó reconhecer mais tarde a bondade de Deus. O fato de que Deus controlou toda aquela história. A gente vai ver nesse capítulo de Gênesis 45, no final do capítulo, lá no versículo 28, Israel, que é o outro nome de Jacó, o nome que Deus dá a ele. O versículo 28 diz assim: E Israel disse: Basta, o meu filho José ainda vive. Irei e o verei
antes que eu morra. A bênção, ela começou com o testemunho de um homem solitário e muito sofrido, e ela alcançou, na realidade, uma família, um povo inteiro, na realidade, mais de um povo, porque Israel foi abençoado e o Egito também. E com o testemunho de José, a gente aprende que, com essa história de José, a gente aprende que um bom testemunho glorifica a Deus, primeiramente diante daqueles que não creem em Deus. José viveu de forma que até o faraó, a gente sabe que faraó, na simbologia da Bíblia, ele aponta para coisas que desagradam a Deus, justamente por conta da história do passado, da história que ainda vai se passar, na realidade, né? Mas é hoje contada no passado de Israel, né? Do sofrimento, de tudo que Israel penou. Um povo idólatra, um povo que assimilava deuses para toda e qualquer coisa, mas que não conhecia o Deus de Israel, o Deus de José, mas que percebeu em José algo diferente. Ele percebeu que José não era como qualquer homem. A vida de José claramente apontava para Deus. Se José, que era um ser humano comum, que era suscetível a falhas, era diferenciado, como seria esse Deus a quem José afirmava servir? O faraó, ele não conhecia o Senhor, não conhecia a grandeza de Deus, mas ele viu o poder de Deus através da vida de José, ele aprendeu a respeito do caráter do Senhor, olhando o caráter de seu servo. José mostrou que a fé, ela não é apenas algo que a gente fala a respeito, não é apenas algo do qual a gente comenta, a respeito do qual a gente ensina. A fé é algo que se vive. A fé de José, ela era prática. E assim também precisa de ser o nosso testemunho, irmãos. O nosso testemunho, ele precisa ser uma vitrine, ainda que silenciosa. Digamos que você seja muito tímido, você ainda assim pode pregar, e se você escolher não falar, ainda assim você pode pregar com o seu dia a dia, embora o incentivo da Bíblia é que a gente pregue a palavra, a gente tem que abrir a boca. Mas nosso testemunho, ele é uma pregação. As pessoas observam quem é o Deus a quem servimos através daquilo que elas enxergam na nossa vida. E quando a gente vive com fidelidade, com honestidade, buscando justiça, debaixo do temor de Deus, a gente mostra que esse Deus a quem nós servimos, ele é digno de confiança, porque a gente imita esse Deus. E a gente pode, pensando nessas coisas, trazer para a nossa vida como uma atitude prática, como coisa que a gente pode realmente fazer, tentar aplicar no nosso dia a dia justamente isso, viver de forma coerente com a fé que a gente diz que tem. Viver praticando aquilo que a gente tanto fala, né? Exercendo a fé que a gente professa. E isso em todos os nossos contextos, irmãos. No trabalho, na escola, entre amigos e mais ainda entre família. A família é aquele grupo de pessoas que está mais próximo de nós, que sabe os nossos defeitos com maior profundidade. Se a gente não consegue testemunhar para eles, a gente não vai conseguir testemunhar para ninguém. Eles são o laboratório. Passou por eles, aprovado, pode seguir deles em diante. A gente precisa viver de forma coerente com a nossa fé. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e enxergar que a nossa prática de vida, ela confirma aquilo que as nossas palavras dizem. As pessoas precisam enxergar Jesus em nossa atitude. É uma boa maneira de pensar a respeito das coisas é no lugar de você avaliar as coisas, se elas são simplesmente certas ou erradas, quando você estiver diante de um dilema ou de uma situação para resolver, no lugar de se perguntar isso é certo ou errado, mais interessante e inteligente é perguntar o que Jesus faria. Qual seria a atitude de Jesus nessa situação aqui? E aí buscar, tanto quanto é possível para você, tanto quanto é possível para mim também, imitá-lo, fazer o que ele faria. Né? E uma outra atitude prática também para a vida da gente, pensando nesse testemunho que alcança aquele que não conhece a Deus, que não crê em Deus, é buscar a Deus, buscar honrar a Deus nas pequenas coisas. A gente só consegue alcançar coisas grandes quando a gente começa no pequeno. Né? Não adianta eu querer perder peso, por exemplo, por pensar que vou perder de uma vez só 20 quilos. Não, eu tenho que perder primeiro 100 gramas, e depois 200, e depois 500 gramas, depois 1 quilo, até chegar na perda de peso que eu desejo. Assim é com todas as coisas. A gente começa no pequeno para em algum momento alcançar o grande. Honrar a Deus também é assim. Honrar a Deus naquilo que aos nossos olhos falhos e humanos, naquilo que é pequeno. Olha só a história de José. José não começou como governador do Egito. Ele não começou tendo
entregue em sua mão diretamente o anel do faraó. Não, José ele começou como escravo. Depois ele foi prisioneiro, né? Ele passou anos, mais de uma década na prisão, para depois, pela provisão de Deus, pela providência do Senhor, chegar a ser governador. É o testemunho que José ele construiu para si, não nasceu da noite para o dia. Ele foi sendo construído nos pequenos momentos, no dia a dia difícil, especialmente nas tribulações que ele passou. E ainda assim, nessas tribulações, ele honrava a Deus. O nosso testemunho não nasce das grandes coisas, ele nasce da nossa fidelidade diária, da insistência em honrar a Deus a todo momento, né? Seja no dia bom, seja no dia mau. Mas a gente honra a Deus porque a gente ama a Deus além do dia bom, além do dia mau, acima dessas coisas. O Senhor está acima dessas coisas. E isso a gente aprende com José. E a segunda lição que a gente aprende com o testemunho do José, que eu gostaria de destacar na noite de hoje, é que um bom testemunho, além dele alcançar aquele que não crê no Senhor, o descrente, o que não conhece a Deus, um bom testemunho ele abençoa outras pessoas. O testemunho de José não foi algo abençoador somente para ele. O testemunho de José alcançou outros. A bênção que foi dada a José alcançou a Jacó, seu pai, alcançou os filhos de Jacó, alcançou os seus irmãos, alcançou as crianças que vieram depois, alcançou o Egito inteiro, alcançou Israel inteiro, um povo inteiro. Povos, né? Dois povos, e provavelmente mais, porque outros povos iam comprar comida no Egito, foram abençoados por conta do bom testemunho de José, por causa de um homem que foi fiel, de um homem que foi perseverante no testemunho dele, foi perseverante em honrar a Deus. Muita gente foi preservada num tempo de fome, foi preservada num tempo de grande tribulação. Deus ele usou José como uma ponte, né? Uma maneira, um meio para que a misericórdia dele alcançasse muitos outros. Um testemunho fiel, a gente aprende com a história de José que um testemunho fiel ele transforma a vida da gente em um instrumento de cuidado divino para outros. Quer eles creiam em Deus como o povo de Israel, quer eles não creiam no Senhor como o povo do Egito. Independente disso, Deus abençoou todo aquele povo. Ele tinha um plano que era maior. E às vezes Deus abençoa muito, às vezes não, eu digo melhor, com frequência Deus abençoa muitos através da fidelidade de um só. É o que começou na vida de José, terminou na preservação de Israel, seu povo. Terminou na conservação, no sustento do Egito, um povo maior ainda. E pensando nisso, a gente pode trazer como atitude prática para a nossa vida, a primeira das coisas é pensar no impacto espiritual das nossas escolhas. Aqui, tudo é espiritual, irmãos. A gente tem muitas vezes essa visão ingênua, até um pouco ignorante de que existem as coisas materiais e as coisas espirituais. Isso é um pensamento secular. Para aquele que pertence a Deus, para o homem espiritual, tudo é espiritual. Se Deus me dá o pão de cada dia, aquele pão que é o que eu seguro e que eu como, é para mim espiritual. Foi o Senhor que me deu. Então a gente precisa pensar no impacto espiritual de nossas escolhas. As nossas escolhas elas podem abrir ou fechar portas para outras pessoas. A gente precisa viver consciente disso, lembrado de que alguém pode e frequentemente vai ser abençoado por meio do nosso testemunho ou prejudicado por conta dele. Se o meu testemunho for bom, amém, bênção, outros serão alcançados. Se o meu testemunho for ruim, misericórdia, outros serão impactados por ele. Então, a gente precisa considerar o impacto espiritual das nossas escolhas, da maneira como a gente opta por viver a nossa vida e testemunhar do Senhor, se a favor dele ou se contra as coisas do Senhor e do seu reino. E uma segunda atitude prática que a gente pode pensar, que a gente pode trazer para a nossa vida, é na realidade desejar e agir mesmo para que Deus seja visto através da nossa vida, né? O alvo da gente não deve ser sermos admirados, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o ser humano ele é vaidoso, né? A gente pode cair facilmente no pecado da soberba, às vezes até se iludindo de que eu sou tão bonzinho, tão humilde, e isso também é um tipo de soberba. Bom de verdade só o Senhor. Humildes nós somos porque a gente não merece nada mesmo. Essa é a nossa real condição. A gente não deve desejar ser admirado. Embora ser admirado seja gostoso, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente precisa lembrar de pensar como João. Importa que ele cresça
e que eu diminua. Deus é quem tem que ser glorificado. E o verdadeiro testemunho, ele aponta para o Senhor e não para a pessoa que testemunha. A pessoa que testemunha, ela é só um reflexo. É como sol e lua, como a gente ouviu nas pregações, nas últimas pregações das últimas semanas. A lua somente reflete uma luz que não é dela. O nosso pastor nos ensinou, assim, nos lembrou disso, na verdade, a gente já conhece disso. Uma luz que não é dela. O sol, na verdade, é quem tem luz. E a gente funciona assim também. Nós refletimos uma luz que não é nossa, mas é a luz do Senhor. Então a glória precisa ser dele. Né? A gente precisa desejar que o Senhor seja visto na nossa vida e não nós. Que ele cresça e que a gente diminua. Então, irmãos, para concluirmos, a história de José ela nos ensina que um testemunho fiel, ele pode tocar corações, pode tocar corações que são infiéis, pode até fazer isso, e frequentemente faz. O faraó do Egito, que acolheu aquele povo, que disse a eles, olha, manda buscar, venham, eu vou cuidar de vocês, vocês vão comer da fartura dessa terra. Esse faraó não era um israelita. Não era o homem que precisava fazer isso. Ele não era um adorador do Senhor. Ele não tinha nenhum elo com aquele povo que ele estava convidando para vir para a terra dele, a não ser José. José, ele foi o instrumento que Deus usou para prover para o povo dele naquele momento de grande necessidade. O nosso alvo deve ser o mesmo. Viver de tal forma que até quem não conhece ao Senhor reconheça que o Senhor está conosco. E que esse Senhor que está conosco, ele é poderoso e ele é confiável. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe a agir assim, a termos como desejo de nossa vida, a termos, batalharmos mesmo para construir diante daqueles que estão ao nosso redor um testemunho que glorifique o nosso Senhor, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é digno. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, vamos agradecer a Ele mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos porque temos o privilégio de ouvir a história de José, Senhor, porque temos o privilégio de ver, Deus, a pessoa mais importante do mundo naquela época, reconhecendo a diferença que havia no teu servo, Senhor. Vendo o Senhor agindo através da vida dele, Senhor, e ser essa pessoa, Deus, ainda que não sendo teu servo, declarado, Deus, sendo usado pelo Senhor para abençoar o teu povo, Deus, porque o Senhor controla todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, dessas coisas e a transportá-las para os nossos dias, Deus, sabendo que nós podemos ser como José, Deus. Nós podemos abençoar outros e podemos glorificar o teu nome. Nos ajuda, Senhor, a buscar oportunidades, Senhor, a trabalhar em prol do teu reino, Deus, em prol de glorificar a ti, quer seja em tempo, quer ser fora do tempo, Senhor, mas sempre nos lembrando que nós estamos aqui de passagem, que a nossa casa não é aqui e que nós temos um rei que é muito maior, muito melhor do que qualquer pessoa que nós venhamos a conhecer, muito maior, muito melhor do que nós mesmos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade, Deus, pela tua misericórdia, que a cada dia nos ensina um pouco mais a respeito de ti, Senhor. Te pedimos, continua, Deus, se revelando a nós, a fim de que nós estejamos cada vez mais próximos do Senhor. E nós te agradecemos, Deus, com o coração cheio de alegria, e te oramos assim, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Paz, que o Senhor nos abençoe.